As ações da CSN Mineração despencaram, não foi por falta de aviso, tá? O risco realmente era muito grande desse cenário acontecer. A gente tinha mostrado aqui todos os pontos do gráfico que mostravam essa possibilidade alta e por isso acabou me afastando da ação. E agora a gente volta já a olhar com um pouquinho de atenção, porque a gente está testando uma região importante. Ainda é muito cedo para ver se realmente a ação vai segurar nesses patamares. Eu vou mostrar para vocês até onde essa queda pode ir para todo mundo ficar preparado para comprar barato, porque a gente pode sim ter uma bela oportunidade de investimento para longo prazo aqui nas ações da CSN Mineração. Basta só a gente ter paciência, aguardar o mercado sinalizar e a gente entra comprando aí pesado. Vamos ver aí o que nos aguarda as próximas regiões da CSN Mineração, tá? Mas a gente vai ver tudo isso em detalhe nos vídeos de hoje, também com notícias, fundamentos, preço justo, sempre o vídeo completo para vocês. Não esqueçam antes, ó, nosso canal de criptomoedas aqui do lado, ó, já clica aqui, se inscreve também, tá no primeiro comentário fixado, assim como o nosso curso aqui em cima, para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, tem aí no comentário fixado também. E claro, não esqueçam mais duas ações no final do vídeo, tá cheio de ação barata na bolsa, beleza? Vamos lá então, gráfico da CSN Mineração, a gente já tem aqui, primeiro, a gente já dá de cara nesse cenário que o que eu mais bati aqui para vocês praticamente nas últimas semanas, que é esse falso rompimento de topo histórico vai ser um problema, tá? Porque uma ação que rompe um topo histórico na região aqui dos 7,30 na época e não consegue sequer ficar 2 semanas acima, é uma rejeição muito forte, tá? Então, quando a gente teve esse pivô aqui, fechando um gap que a gente tinha aberto e testando essa região, foi o que me afastou da ação, porque a gente tinha um potencial de queda ainda muito forte e não valia a pena comprar, porque a gente já está exposto a um risco desnecessário, no mínimo, tá? E foi basicamente o que aconteceu, tá? A gente pode, uma chance muito grande de estar vendo uma formação de um pivô de baixa, tá? Tem um topo aqui, topo abaixo e formação do pivô. Tudo vai depender desses dois testes que a gente tem agora. Se vocês forem ver, olha o que a gente está testando aqui. Esse voluminho um pouquinho maior que a gente tem dessa acumulação. Então a gente vai ter que ficar de olho no que vai acontecer aqui nessa faixa dos R$5, que pode gerar dois tipos de movimento. Um pullback, onde a gente pode subir um pouco aí para de repente para fechar os gaps que a gente tem aberto no diário, ou até mesmo passar em linha reta, ou voltar a subir já na continuação da tendência de alta. Então a gente tem essas três possibilidades, na verdade, a gente tem que ficar de olho e a gente vai olhar justamente agora nessa região dos R$5. Vai ser decisiva e no semanal a gente tem a nossa zona ainda mais importante de todas, que é essa região aqui dos 4,50. Percebo que o nosso maior volume de negociação ainda está aqui e com a formação desse possível pivô de baixa, a gente não pode descartar aí uma nova visita nesses patamares, tá? E aqui voltando para o gráfico diário, percebam que a gente tem, ó, dentro do diário, né, no semanal a gente tem formação de pivô importante e agora no diário a gente também pode estar formando um pivô de baixa. E é o que, ó, forte movimento de baixa, inclusive a gente deixou dois gaps bem grandes, pullback, a gente fechou o primeiro gap e não conseguiu voltar a subir, perdeu o fundo anterior, a gente também chamou bastante atenção na perda desse fundo como uma região importante e o mercado desabou, ó, e não por acaso está encontrando um suporte aqui nos R$5, tá? Mas a gente vai ter que ficar muito atento, principalmente pela questão do minério de ferro, que a gente vai ver daqui a pouco também. Ele tem tudo para dar uma recuada um pouquinho maior, isso aí pode gerar uma bagunça aí nas ações ligadas ao minério, beleza? Mas a gente vai entender todo esse contexto daqui a pouco, tá? Primeiro, como sempre, aquele lembrete básico para vocês não esquecerem, ó, a nossa área de membros aqui. Vocês vão ser os primeiros a saber quando começar a surgir oportunidades de fundo aí na bolsa, justamente porque quem é membro recebe acesso antecipado a várias análises. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele comentário bacana se vocês vão comprar agora as ações da Semin ou se vão esperar mais um pouco, tá? Então aqui, ó, primeiro pivô que a gente tem, esse.
do diário. Vai nos levar exatamente aonde? R$5. Então seria mais uma escorregada para vir aqui, testar a mediana, ó, dessa acumulação. Então percebam que sempre quando a gente tem um movimento lateral bem definido, o maior volume tende a ser bem no meio. E basicamente é o que a gente tem aqui, esse é o suporte que a gente vai ficar de olho. Caso ele consiga suportar essa região, com o Ibovespa dando sinais de fundo interessante, o minério fechando um gap importante, aí a gente pode ter essa recuperação já a partir dos R$5, onde a gente teria alvo pelo menos para o fechamento desse último gap no 7,15. Isso nos daria aí um retorno de aproximadamente 35%. Tá? Voltando aqui para o semanal, para o nosso cenário aí já não tão otimista, que é rejeição do movimento de romper o topo histórico, formação do pivô, segundo movimento de baixa. Então a gente teria A, B, C. E aí a gente viria para a região dos 4,38, tá? Que seria justamente testar este maior volume de negociação, aí sim, o mais importante e robusto. Tá? Isso aqui nos daria uma queda de aproximadamente 19 a 20%. Então a gente vai ter que ficar muito ligado nesses R$5. Eu vou precisar de um sinal muito bom aqui para resolver voltar para ação, senão eu vou esperar a gente vir aqui nessa região. Aqui que eu começaria a entrar realmente pesado nas ações da CSN Mineração, porque eu veria aí um risco-retorno muito bom e um potencial de valorização enorme. Tá? Porque a gente tem aqui, ó, basicamente, um cenário de primeiro movimento de alta até os 4,50, correção lateral, segundo movimento de alta até os 7,79, aí a gente pode ter uma correção só em ABC e voltar para concluir o teste lá nos R$10, né? O teste não, a projeção da terceira onda de alta, ou a gente poderia fazer um A, B, C e terceira onda de alta, onde a gente poderia chegar até os R$10. Então percebam que essa zona entre R$ 4,50 e R$ 5 vai ser uma zona importante e decisiva para quem está pensando aí em investir para longo prazo nas ações da Semin, beleza? Dito isso, vamos aqui passar pelo minério. A gente vê aqui o minério no gráfico diário. Justamente perdemos essa barra, que a gente teve esse grande gap de alta aqui na região dos $102, e o nosso destino provável e muito possível é vir fechar esse gap. Então a gente tem aqui uma baixa de mais uns 5 a 6% para fazer o nosso teste mais importante, porque a gente fechando esse gap, testando essa região, ó, de falso rompimento de fundo e não perdendo essa zona, minério de ferro volta a subir com força, onde a gente pode chegar aí até os $150. O importante é a gente não perder essa região dos 90, enquanto a gente estiver acima dos $90, o cenário base que eu trabalho ainda é o movimento lateral com viés de alta. Perdendo os $90, aí sim, esquece minério e a gente vai despencar. Mas por enquanto ainda é muito cedo, não acredito nesse cenário. Dito isso, então, notícias: CSN Mineração, lucro líquido soma 446 milhões no terceiro trimestre, queda de 63%. Então a gente vê uma queda aí brutal. A redução do lucro se deve à queda do preço do minério no período, que anulou o aumento de volume, ou seja, ela conseguiu vender mais, mas a preços baratos, não adiantou coisa nenhuma, o lucro despencou. Tá? Então isso aí já era esperado, o mercado já estava esperando esse tipo de resultado, porque o minério caiu bastante. E é por isso que a gente tem que ficar atento no preço do minério, porque se a gente realmente voltar a subir, a gente pode esperar um ano de 2025 muito forte. Então a gente tem sim que ficar bem atento. Na parte aqui dos fundamentos, preço sobre valor patrimonial 2,44, a gente está muito perto da mínima histórica aqui desse indicador. Preço sobre o lucro 7,41, também tivemos a queda forte em comparação ao ano passado, mas de novo, né, o esperado, o preço do minério não está ajudando. E o ROI 32,95, esse praticamente estável em comparação ao ano passado e um viés positivo aqui pequeno comparado com 2022. E se a gente olhar aqui os resultados, a gente vai ver, ó, um ano de 2024 provavelmente vai acabar ou muito próximo ou menor do que o ano passado, tá? Dificilmente a gente vai ter um resultado surpreendente no último trimestre,
Então a gente tem que ficar de olho agora justamente no preço do minério, porque isso vai puxar os resultados de 2025 e o mercado vai precificar antes. Então não dá para esperar os resultados para comprar, a gente tem que ficar de olho aí justamente naquele cenário do minério, mas do resto aqui, esse ano deve acabar mais ou menos assim. Preço justo, R$ 5,84, atualmente a gente está em R$ 5,28. Fiquem então atentos para quem quer investir para longo prazo entre 4,50 e 5 reais, vai ser uma região decisiva, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos ó, que tá aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!